Em 2025, uma lobotomia para jovens atuais, eles aceitariam esse procedimento? Eu, eu estava lendo Homúnculos, é um mangá, que eles mostram de uma forma extremamente mais moderna e problemas modernos também. Um cara que eu acho que tá na faixa etária de uns 30 anos assim, que acabou perdendo tudo na vida dele. E ele começa a morar dentro de um carro dele. E ele mora num carro de frente ao escritório que ele trabalhava antes. E ele meio que encara o passado dele e o futuro. E um jovem, um estudante de medicina, submete ele a um procedimento. Pergunta a ele se ele quer passar por esse procedimento para desbloquear o seu sexto sentido. E o procedimento é uma lobotomia. Mas os motivos dele foi o que fez eu me observar sobre isso. É que os motivos dele, a lobotomia na época que foi meio que divulgada, o motivo era doenças mentais, transtorno mental extremamente forte, esquizofrenia em geral. E o motivo dele foi o que me fez pensar sobre, é que o motivo dele é mais sobre uma decepção. Tipo, a decepção dele, da vida dele, tipo, a frustração da vida dele como está naquele momento. Tipo, que ele tinha tudo e perdeu tudo. Tinha esposa e perdeu tudo. Chegou um momento que ele mora dentro de um carro, ele toma banho em um banheiro público e ele conversa com mendigos e ele não quer aceitar essa realidade dele atual. Então, tipo, a lobotomia nele é algo que por muitas vezes não faria sentido porque não é um caso tão severo. Mas aí que tá. O que me fez observar sobre isso é que, tipo, se o procedimento da lobotomia fosse inventado em 2025, os motivos seria totalmente mais de forma leve, entre aspas, do que os motivos do passado. E isso mostra um pouco de como a nossa sociedade está meio que extremamente doentia. Tipo, o nível de pessoas, tipo, a quantidade de pessoas com depressão atualmente, a quantidade de pessoas que é frustrada com a própria vida, a quantidade de pessoas que falam que não vão passar nem dos 30 anos, sabe? Tipo, esse discurso de falar que não vai passar dos 30 anos é algo que constantemente eu vejo na internet, constantemente eu vejo pessoas postando isso, constantemente eu vejo pessoas falando sobre isso. Então, tipo, eu penso que a lobotomia, atualmente, seria uma meio que mais pessoas com um estado de desconexo com a realidade, poderia ser nem tão de depressão, de o estágio de severo de depressão, mas sim desconexo, de não se ver pessoas que têm pensamentos suicida, ia meio que acabar aceitando, tipo, de alguma forma, porque para ver se em algum momento ele consegue ver um sentido na vida, tá ligado? Se aquilo vai fazer sentido, sabe? Então, tipo, o procedimento que eu tô ditando aqui é o procedimento do mangá, que ele tem um motivo que não precisa ser um motivo de curar, mas sim um motivo de dar sentido à vida dele, sabe? Então, tipo, dessa forma, a lobotomia, se fosse 2025, dessa forma, eu acho que as pessoas aceitariam, principalmente jovens ou jovem adulto que constantemente se auto-intitulam um perdedor, sabe? Então, esse pensamento meu, o mangá, ele é bem recente, mas, tipo, ele retrata a sociedade japonesa, né? Claro. E no Japão tem o hikikomori, que é um estado de isolamento social, que a pessoa meio que decepcionou praticamente com a vida inteira. Que, tipo, a pessoa já não vê mais sentido, a pessoa vive estagnado no seu próprio quarto ou na sua própria sala, cheio de lixo ao redor dele. Então, tipo,
a sociedade em si submeteu as pessoas a esse tipo de situação. Não que antigamente ou antes não tinha isso, mas sendo que hoje em dia, eu não sei o que acontece, mas eu acho que tipo esse desenvolvimento tanto de transtornos mentais e esse auto de alguma forma essas coisas viram um subgênero ou alguma coisa sobre a internet, de virar uma estética da internet, meio que romantizou tanto ao ponto de que, tipo, hoje em dia pessoas. Tem muitos exemplos, se for olhar assim direitinho, tá ligado? Tem pessoas que dão a vida pra certo tipo de coisas que não tem lógica, mas é só pra ser aceito, sabe? No final de tudo, é só pra ser aceito. Tem pessoas que entram em ideologia extremamente lunática ou extrema, faz coisas absurdas, mas é só pra ser aceito em alguns ciclos. Tipo, esse bagulho de ser aceito em ciclo, esse bagulho de ser visto como uma pessoa bem-sucedida, em geral, a mesma forma do mangá, é algo que faz a pessoa desconexar tanto da realidade que a pessoa não consegue ver mais sentido naquilo, na própria vida atual. Então, tipo, a lobotomia que é feita no mangá, eu acho que seria aceita por jovens atuais de alguma forma, sabe? Mas é isso, isso era um pensamento que eu tive quando eu li o mangá, eu fiquei meio que inspirado, então eu liguei a câmera aqui e vim falar um pouco. Mas é isso. Tamo junto aí, galera.